Vamos lá. Então, antes de propriamente entrar no cálculo determinante de uma matriz de ordem 3, a gente vai calcular esse exemplo ainda numa matriz de ordem 2. Aqui no caso aqui já tem as barras determinantes, então está um pouco mais adiantado o processo do cálculo. Então vamos lá. O processo inicial mesmo, só que por eu ter que estar multiplicando duas letras, ou seja, duas expressões algébricas, ele vai gerar numa equação do segundo grau. Ou seja, em que o maior grau daquele polinômio é o grau 2. Então vamos lá? Então eu vou multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. O processo continua o mesmo. Então se eu quero calcular o determinante, eu vou fazer o quê? Vai ficar x2 vezes x mais 2. Certo? Então, x menos 2 vezes x mais 2. Menos 4 vezes 3. Se você quiser colocar entre parênteses aqui, seria interessante, mas aqui no caso, como esse menos não tem nenhum número negativo aqui, também não vai fazer diferença. Quis dar destaque a esses dois para a gente não errar na hora de fazer a distributiva. Continuando aqui o nosso processo, fazendo a propriedade distributiva. Para quem não se recorda como é que faz a propriedade distributiva, o primeiro elemento aqui, o primeiro termo, vai multiplicar pelo primeiro do outro polinômio e pelo segundo também. O segundo termo aqui vai multiplicar pelo primeiro do outro e pelo segundo. Nos recorda um pouco esse cálculo. Lembra um pouquinho da multiplicação entre matrizes, mas não vamos confundir. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2 mais 2x mais 2 mais 2x. Menos 2x vezes x menos 2x. Menos 2 vezes 2 menos 4. Menos 4 vezes 3 menos 12. Isso igual a 0. Igual a 0. Continuando aqui, eu vou olhar se eu tenho um elemento que eu posso agrupar o mais. Quando a gente está resolvendo um polinômio, a gente vai tentar sempre agrupar mais os elementos. Então eu posso anular esses dois porque eles são contrários, mais 2x menos 2x, eles se anulam, e tentar agrupar o que sobrou. Então x ao quadrado, estou devendo 4, estou devendo 12, ou seja, menos 4 menos 12 menos 16 igual a 0. A gente tem uma equação do segundo grau, só que aqui no caso é uma equação incompleta, então não precisa necessariamente usar a básica. Poderia ter usado? Poderia, mas a gente pode usar um processo mais simples. Como assim, professor? Se eu tenho o elemento aqui de grau 2 e eu tenho o termo independente, ou seja, aquele que não apresenta uma letra próxima a ele, ou seja, não apresenta uma parte literal, eu posso trazer essa termo independente para o outro lado da equação e agora continuar resolvendo. Lembrando que quando a gente vai tirar uma raiz quadrada, nessa situação de uma equação de segundo grau, ele é mais ou menos a raiz quadrada desse número. Então, por que isso, professor? Porque a gente tem uma equação do segundo grau. De acordo com o número do grau, é o número de raiz que a gente vai ter naquela equação. Se eu tenho uma equação de grau 3, a gente tem que encontrar 3 raízes, mesmo que de repente algumas sejam complexas. Quando você não encontrava, o professor falava, essa matriz não, ou essa equação não tem
raiz. Não é que ela não tenha raiz, mas a raiz não era uma raiz real, era uma raiz imaginária. Então ela existia uma raiz, só que dependendo do ano que você viu, não era possível ainda resolver. A partir do terceiro ano do ensino médio é possível resolver esse tipo de equação, porque dá um número complexo, mas não é o nosso caso aqui, vão dar dois números reais. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Então a resposta deu mais ou menos 4. Então, ou seja, esse é o valor de x ao calcular esse determinante.